Pá! Fala moçada, beleza? É o Matheus aqui da Bomaster e neste vídeo eu vim provar para vocês o porquê o Brasil é o país mais importante do mundo em questão de produção de alimentos. O Brasil não é só o país do agro, o Brasil é literalmente o país mais importante do mundo em produção de alimentos. Quer saber o porquê disso? Então fique no vídeo aí e vamos lá. Bomaster BR, seu canal de informações de pecuária do YouTube. Então, moçada, o que acontece? O Brasil alimenta 10% da população mundial. O que isso quer dizer? Que 1 a cada 10 pessoas do mundo alimenta-se pela produção brasileira. Moçada, isso é muita coisa. Em termos geral, em termos brutos, nós estamos com a medalha de bronze, né? A gente está atrás da China e dos Estados Unidos. A China é o maior produtor de alimentos do mundo. Na verdade, a China, se a gente for parar para pensar bem, a China tem a obrigação de ser a maior produtora de alimentos do mundo. Segundo uma matéria da Folha de São Paulo, a China tem um pouco mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Ou seja, a China literalmente tem essa obrigação de ser a maior produtora. Porque imagina só, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas comendo todos os dias. Você consegue imaginar a demanda alimentícia que um país desse tem que ter, né? Só para alimentar a sua própria população interna? Então a China tem essa obrigação aí. Agora, é importante também a gente, para não ser injustos, né? Porque o Brasil é o terceiro maior produtor. E eu estou, nesse vídeo aqui, estou afirmando que o Brasil é o mais importante. Algumas considerações devem ser feitas. Por exemplo, da China eu já falei. A China, ela tem a obrigação de ser, porque tem gente pra caramba, como eu já falei. Os Estados Unidos é mais importante porque os Estados Unidos é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm uma população, eu não sei exatamente o número, mas é mais de 300 milhões de pessoas. Então tem uma população considerável também para alimentar. E os Estados Unidos também é um país que tem uma dimensão territorial enorme também. Para quem não sabe, os Estados Unidos é maior do que o Brasil em termos de território. E também tem a questão do país, querendo ou não, os Estados Unidos é um país mais desenvolvido. Então, para a gente competir com os agricultores americanos é mais difícil, né? Porque eles têm um acesso a crédito melhor, eles conseguem ter preços de máquinas competitivos, né? Aqui as coisas é tudo muito caro. E ainda assim, mesmo com todos esses contratempos, o Brasil é um país bastante competitivo, tá? Porque se tivéssemos uma política melhor de acesso a crédito, das máquinas não serem tão caras assim, o Brasil seria ainda muito mais produtivo. Isso aí pode ter certeza de que eu estou falando, moçada. Beleza. Tem essas informações aí, né? Mas a pergunta que deve ser feita e respondida, é claro, não só feita, mas respondida. Por que o Brasil é o país mais importante do mundo? Porque apesar dos pesares, o Brasil ainda tem essa super produção. Agora, uma coisa que eu achei interessante, eu extraí essas informações que eu vou falar aqui agora do site da Embrapa. Em dezembro de 2017, segundo o site da Embrapa, o Brasil utilizava 7,6% do seu território que era agricultável. E se a gente for... Aí que eu acho a grande questão. Porque o Brasil é um país tão competitivo assim. A gente usa muito pouco do nosso território e consegue ter uma produção enorme de alimentos. Só para vocês terem noção, moçada, tem países da Europa que tem mais de 40%, 50%, 60% do seu território agricultável. O Brasil não chega a 10%, está longe de ser 10%. Tá, essas informações são de 2017. É claro que já áreas já foram mais abertas, mas não é muito diferente disso, né? Vocês podem olhar aí no próprio site da Embrapa, inclusive corroborando com a visão da própria contabilidade da NASA. Tá lá no site explicando isso, site oficial da Embrapa. Agora, se a gente for fazer uma análise, por exemplo, de países que têm uma área maior de agricultável, o Brasil está muito longe dos primeiros.
dos primeiros países que produzem muitos alimentos. Então, o Brasil, é por isso, através dessas informações que eu afirmo que o Brasil é o país mais importante do mundo. Porque a gente ainda tem uma área muito menor, por exemplo, agricultável, por exemplo, do que os Estados Unidos, que produz mais alimentos que a gente, muito menor mesmo. Os americanos têm muito mais, como eu já tinha falado, questão de acesso a crédito, de maquinário, um preço interessante, um preço competitivo para eles. A gente não tem isso, a gente tem uma área bem menor e a gente consegue competir com eles ainda. Então, por isso que eu falo que o Brasil é o país mais importante do mundo. Agora, além dessas questões da dificuldade do Brasil em si, a gente também tem uma pressão internacional muito grande em relação a abrir mais espaços para lavouras, pecuária e agricultura de maneira geral, que é a questão do meio ambiente, né? Eu acho isso um pouco de hipocrisia, principalmente dos europeus, dos americanos também, porque eles praticamente não têm mais florestas a serem preservadas. No próprio site da Embrapa fala sobre isso, tá? Vocês vão lá e vejam essas informações. E o Brasil tem mais de 60% de matas nativas, entendeu? Se você for pegar pegar países da Europa, isso não chega a 10%, moçada. Eu estou sendo bem generoso aqui. E essa galera lá da Europa que fica investindo mais nessa política de não derrubar as matas, né? Claro que ninguém aqui, eu não sou contra necessariamente a preservação do meio ambiente. Só que a gente poderia facilmente aqui no Brasil, a gente poderia, sem brincadeira, a gente poderia facilmente dobrar nossa área agricultável, a de agricultura e pecuária, sem necessariamente prejudicar a natureza, porque o espaço ainda para abrir mais áreas no Brasil é muito grande, entendeu? Olha, vocês podem pesquisar aí, para vocês verem o tamanho da área que é no Brasil e os outros países, Índia, China, Estados Unidos, e olha o percentual de áreas de preservação, de áreas preservadas que tem, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa. Você vai perceber que o Brasil é um país ainda que tem um potencial gigantesco ainda na agricultura. Então, por isso que o Brasil é o país mais importante do mundo na questão da produção de alimentos. É claro que vai ter muita gente contra aí, né? Eu não sei porquê, mas tem gente contra isso, né? Talvez eles não precisam de alimentos. Claro, né, moçada? Tu tem algum tipo de interesse por trás. E não é o intuito do vídeo discutir aqui sobre isso, né? Mas, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, né? Se você puder se inscrever aí para ajudar. Vai ter um vídeo aqui também sugerido. É importante você ver esse vídeo aí também, beleza? Fique com Deus, até a próxima. Fui, tchau, obrigado.